Olá pessoal, aqui é o Marcel Abreu, aparecendo a primeira vez aqui nos vídeos, né? Depois de tantos vídeos, né? Mostrando aqui um pouquinho o meu rosto para vocês. Espero que esse vídeo encontre todo mundo bem, todo mundo ótimo, na verdade, né? Com bastante saúde, tanto física quanto mental, né? Todo mundo bem na medida do possível, né? Nesse contexto de pandemia. E também com bastante disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, umidade do ar, tá? Nesse vídeo a gente vai aprender a coletar dados da estação, né, de estações, na verdade, né, do Instituto Nacional de Meteorologia e fazer alguns cálculos sobre alguns índices relativo à umidade do ar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a relação da umidade do ar, né, com a temperatura do ar também, né, fazer algumas associações entre essas duas variáveis meteorológicas, esses dois elementos meteorológicos, e também vamos aprender, né, o que é a umidade relativa do ar, né, e como que ela se comporta, tanto numa escala diária quanto numa escala anual. Então, todos preparados? Vamos lá! Então, pessoal, novamente estamos aqui no site do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Vamos dar uma passadinha aqui nos avisos meteorológicos, né, para vocês darem uma olhadinha novamente, né? Imagens de satélite e previsão numérica, né? Então, aqui a gente tem condições, né, de fazer uma série de inferências, né, a respeito do tempo, né? E aqui nós vamos novamente nos dados meteorológicos, tabela de dados das estações, que eu acho que é o caminho mais fácil para a gente obter alguns dados para nossas análises, tá bem? Então aqui, ó, eu tenho a estação de Brasília, né? Então o procedimento aqui é bem similar, né, àquele vídeo que a gente fez, né, sobre temperatura do ar, tá? Então vamos clicar aqui no menu, vamos achar a estação de Seropédica novamente, né? Então aqui, ó, Seropédica, Ecologia Agrícola, e vou coletar um ano de dados aqui, ó, desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, até o dia 31 de dezembro de 2019, né? Vou pedir para ele gerar a tabela, né? E enquanto ele gera a tabela, lembrando que esse aqui é um ano de dados, né? A inferência é a respeito desse ano, né? Não das normais, né, climatológicas. Se esse aqui foi um ano atípico, por exemplo, a gente vai ter situações atípicas, né, dispostas aqui nesse vídeo. Então, pessoal, aqui está a nossa planilha, né? Com a data, com a hora, as temperaturas, umidade, temperatura do ponto de orvalho, pressão, vento, radiação e chuva. Para a nossa aula de hoje, para essa prática de hoje, é interessante para a gente a temperatura, né, para a gente associar com a umidade, que nesse caso aqui é a umidade relativa do ar, tá? E também a temperatura do ponto de orvalho e a pressão atmosférica, né? Lembrando aqui que a pressão aqui está em hectopascal, né, e a gente vai passar ela para quilopascal, né? Por que a gente vai usar a pressão atmosférica? Para a gente calcular, né, a densidade, por exemplo, do vapor de água na atmosfera, né, e também a pressão do vapor de água na atmosfera. Então a gente vai precisar também dessa componente. Então eu posso fazer o download aqui, né, ou copiar essa planilha toda aqui, né, e colar, né, no arquivo Excel, né? Como eu já fiz isso na aula de temperatura do ar, né, eu vou mostrar aqui, né, a minha planilha, né, que eu montei aqui para vocês. Então eu peguei a data, a hora do dia, a umidade relativa do ar, o ponto de orvalho, a temperatura do ar, né, em graus Celsius, e agora eu vou colocar mais uma componente aqui, né, a pressão atmosférica, né, em kPa, né. Lembrando, olha só, esses aqui são os dados brutos, né, que eu baixei lá da planilha, né, do site do INEMET. Então aqui estão os dados brutos, né, e eu vou pegar esse valor aqui de pressão, né, a pressão instantânea, em hectopascal, né, e vou passar ela para kPa, tá? Simplesmente eu coloco igual aqui, abro uma fórmula, venho nos dados brutos, copio essa célula aqui e vou dividir por 10, né, para fazer a transformação de unidade, né? Então aqui está a pressão atmosférica, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai calcular, né, é a pressão de saturação do vapor de água, né, que é em função da temperatura do ar, né? Vou colocar a formulazinha aqui para vocês, né, só um minuto. Então tá aqui, né, a fórmula da pressão de saturação do vapor de água em função da temperatura do ar, né, que está aqui, né, no exponencial, tá joia? Então, vou colocar igual na minha fórmula, 0,61, lembrando que aqui no meu Excel, né, o separador decimal é o ponto, tá bem?
vezes 10 elevado, vou abrir o parênteses aqui, 7,5 vezes a temperatura do ar. Então eu seleciono aqui, ó, a temperatura do ar em graus Celsius, dividido, fecho parênteses, dividido por 237,7 mais a temperatura do ar. Então eu seleciono novamente aqui a célula da temperatura do ar, fecho parênteses de novo, tá? Para conferir o parênteses, né? Olha só, tem as cores, né, diferentes aqui para você conferir se você realmente abriu e fechou os parênteses. Então olha só, essa daqui é a pressão de saturação, né, do vapor de água em função da temperatura do ar. Então vamos ver como é que esse gráfico aqui se comporta, né? Então, como eu tenho as horas do dia aqui, ó, eu tenho aqui a temperatura do ar e tenho também a umidade relativa do ar. Vou copiar esses dados aqui e vou gerar um gráficozinho aqui inicial só para a gente ver como é que está esse comportamento aqui, ó. Então reparem, pessoal, que numa escala diária, né, a temperatura aqui, cor de abóbora, né, ela tem um maior ponto, né, a temperatura máxima ocorre aqui, ó, um pouquinho depois do meio-dia, por volta das 2 da tarde, e a marcha da umidade relativa do ar é o contrário, né, ela começa aqui no início do dia, antes do sol nascer, ela tem seu ponto máximo, e ela vai diminuindo, né, ao longo do dia, até chegar a esse valor mínimo aqui, tá joia? E depois ela volta a crescer, né, depois do ponto máximo. Então ela tem uma relação inversa da temperatura, né, e é uma relação exponencial, né? Então vamos fazer um outro gráficozinho aqui para a gente observar isso, né? Vou apagar esse daqui por enquanto. E agora eu vou fazer um gráficozinho da temperatura, né, do dia 1º aqui de janeiro aqui em Seropédica em relação à pressão de saturação do vapor de água, né? Vou colocar aqui gráficos recomendados, vou colocar isso aqui só para a gente ver o comportamento. Então reparem que, né, à medida em que eu vou aumentando a minha temperatura, né, a minha pressão de saturação ela tende a aumentar, né, numa função exponencial, né, que é essa equação aqui de Tétens, né, que a gente viu na aula teórica, né, e estamos dando uma recapitulada aqui na aula prática, né. Então, à medida em que o ar vai se aquecendo, né, a capacidade dele de conter vapor de água aumenta, né. Então, isso significa a pressão de saturação, né, do vapor de água. Então, essa função exponencial aqui. Tá? Então, só para observar, daqui a pouquinho a gente vai fazer mais alguns gráficos, tá beleza? Para a gente observar essas questões aí. Então, pessoal, aqui, nesses dados de umidade relativa do ar, né, o que é a umidade relativa do ar, na verdade, né? A umidade relativa do ar, ela é a pressão real do vapor de água, vou colocar a formulazinha aqui, dividido pela pressão de saturação. Então, esse dado aqui de umidade relativa do ar é, né, coletado lá na estação automática de Seropédica, né, tem dado para toda hora, né, e eu consigo calcular, né, a pressão de saturação que é em função da temperatura do ar, que eu também coletei lá na estação, tá? Que está aqui na minha coluna E. E agora eu posso, né, calcular, né, a pressão real do vapor de água, né, através dessa formulazinha aqui da umidade relativa do ar, né? Se a umidade relativa do ar é a pressão real do vapor, né, ou seja, o que tem de vapor de água na atmosfera exercendo uma pressão, né, dividido pelo que esse vapor de água, a pressão que esse vapor de água exerceria se ele estivesse saturado, né, então eu consigo calcular a pressão real do vapor de água, né, que seria a umidade relativa do ar vezes a pressão real do vapor de água dividido por 100, né, então eu só inverti aqui, né, passei a pressão de saturação para cá e o 100 para cá, né? A pressão vai multiplicando, né? E aqui vai dividindo, né? Na verdade, aqui é a pressão de saturação do vapor de água, né? Deixa eu corrigir aqui já para ficar bonitinho aqui para vocês. Vamos lá. Então agora acho que está resolvido o nosso problema da formulazinha aqui, ó. Então coloquei aqui, né, a pressão real é igual à umidade relativa do ar, né, que está aqui, vezes a pressão de saturação, né, dividido por 100, né. Então aqui eu consigo calcular, né, a minha pressão real do vapor de água. Lembrando que essas unidades de pressão estão em kPa, tá joia? Por isso que a gente colocou aqui a pressão atmosférica também em kPa.
Então vamos lá. Umidade relativa do ar está aqui na minha coluna C, vezes a pressão de saturação, que está na minha coluna G, dividido por 100. Então aqui eu tenho a minha pressão real do vapor de água em kPa, tá? Então a gente já pode fazer aqui um gráficozinho bem bacana, né, relacionando, né, a umidade relativa do ar, a temperatura do ar e aqui, né, as pressões de saturação e a pressão real do vapor de água. Então vamos selecionar aqui, né, a hora do dia para ficar no eixo X, né, a umidade relativa do ar, a temperatura do ar, é aqui as pressões de saturação do vapor de água e a pressão, né, que a gente chama de pressão real do vapor de água. E aqui eu vou inserir um gráfico aqui de linhas. Ó. Então está aqui nosso gráfico. Vou colocar aqui que está para Seropédica no dia 1º de janeiro de 2019. Então isso aqui foi o que aconteceu no dia 1º de janeiro.